E aí, pessoal, prontos para mais um vídeo? Bom, iniciamos agora oficialmente a oficina de arte e cultura digital número 3, a penúltima desse ano letivo. E essa oficina número 3 tem como tema o nosso estado, a Bahia. A Bahia linda, maravilhosa, onde tudo começou. Sim, onde tudo relacionado ao nosso país. O Brasil nasce na Bahia. Esse Brasil oficial, com esse formato que a gente conhece, misturado com pessoas brancas, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas asiáticas, pessoas europeias de vários países, nasce na Bahia. Quando os portugueses, lá datado historicamente nos livros de história, em 1500, invadem o Brasil. Bom, os livros de história contam que eles descobriram o Brasil. Aí eu fico me perguntando, mas meu Deus, como é que tinha um pano tão grande para cobrir o Brasil? O Brasil não estava coberto para eles descobrirem, né? Piada à parte, os portugueses invadiram o país, que era indígena, que pertencia e ainda pertence aos índios, aos povos indígenas, em 1500. E eles acharam que estavam chegando nas Índias, que eles iam para lá buscar especiarias, buscar várias coisas. E eles acharam que estavam chegando às Índias, por isso que chamou o povo nativo que aqui estava, né, as várias nações, etnias indígenas, os povos originários, que são os verdadeiros donos da terra, chamaram de índios, porque achavam que estava chegando na Índia. Enfim, história à parte, isso aconteceu aqui na Bahia, onde hoje é Porto Seguro, né? Então, essa é a parte que é o início de tudo da história do nosso estado. Durante a oficina inteira, essa oficina que vai durar o mês de setembro e o mês de outubro, a gente vai conhecer um monte de coisas acerca da Bahia, acerca da nossa cultura, acerca de quem nós somos. E nada melhor do que trabalhar com histórias de vida. Isso, histórias de pessoas, né? Como foi a vida de algumas pessoas. Então a gente vai trazer algumas coisas relevantes para além de pintar o nosso pote. Então a minha ideia é de que a gente vá pintando esse pote lindo, maravilhoso, que perguntando para minha mãe, ela acredita que esse pote tem mais de 50 anos. Eu tenho 43 anos e desde menina muito pequena eu lembro desse pote na cozinha da minha avó. Então a minha mãe disse que ele tem mais de 50 anos. E é por isso que eu decidi não tapar os buraquinhos que ele tem. Como a gente não vai mais usar para colocar água, porque a função dos potes é como reservatório de água, seja para o uso na cozinha para cozinhar, para lavar louça, como também para beber. Acredito que vocês já tenham tomado água de pote. Eu bebi muita água no pote. Água do pote da minha avó, inclusive esse aqui que estava lá na cozinha dela. Então a gente vai pintar o pote, né? Tentar aqui restaurar um pouco dele. E eu não vou consertar os buraquinhos para preservar a história desse pote. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente deixar bem claro que tudo tem uma história. Tudo tem um caminho, tem uma trajetória. E é importante a gente conhecer. Então eu vou começar hoje, no vídeo de hoje, contando a história da minha avó, a dona desse pote. A que foi a dona do pote. A minha avó já é falecida, o nome dela era Josefa, a gente chamava amorosamente de Nenzinha. Então ela faleceu no dia 25 de dezembro, no dia do Natal, de 1997, ano que vocês ainda não eram nascidos. Nesse livro aqui, Escritas Sertanejas, é uma antologia, é um livro de poemas, poesias, é um livro que tem contos. Eu sou uma das autoras desse livro, eu tenho 3 poemas publicados nele e um desses poemas eu escrevi para minha avó, em homenagem a ela. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês. O título da minha poesia, do meu poema, é A Janela. Na velha cozinha de adobe, de chão batido, a chaminé de Flandes anunciava o cozinhar do alimento.
nas labaredas do fogão a lenha. De um lado, a porta com tramela, no fogão, a mulher franzina a cozinhar. Do outro, bem pequena, a janela, que de vez em sempre a mulher mirava a contemplar. Dizem que os olhos são a janela da alma. Disso eu já sabia. Aprendi quando vi os olhos miúdos da mulher contemplar com mansidão as belezas no terreiro da casa no sertão. A janela era o portal. Anunciava a visita que chegava pela estrada de chão vermelho, emoldurava o espetáculo do pôr do sol. E por tantas vezes, na imensidão do olhar, se fez espelho para os olhos miúdos da mulher a lumiar. E a mulher franzina a cozinhar era minha avó. Na cozinha dela, que era de chão batido, de fogão a lenha, tinha uma pequena janela que dava para o terreiro. Então, enquanto a minha avó cozinhava, pegava água nesse pote, cozinhava os alimentos no fogão a lenha, com a chaminé feita de Flandres pelo meu avô, que também já é falecido. Ela ficava entre a pia, a cozinha, o fogão, o pote pegando água, e vez em sempre ela olhava pela janela para ver se vinha alguém no terreiro ou na estrada, para ver o pôr do sol, para ver a natureza. A minha avó, ela era uma mulher que sabia muito pouco de leitura, ela lia muito pouco. Ela me contava que o sonho dela era ter aprendido a ler e a escrever direito. Ela queria muito ter ido para a escola, ela não foi para a escola, ela não teve a oportunidade de estudar. Então, um pouco das letras que ela sabia, ela aprendeu com as outras pessoas no convívio dela. Ela não teve a oportunidade de ir à escola, como vocês hoje fazem. Mas ela era uma mulher muito sábia. Ela sabia fazer ela fazia a leitura do mundo, ela entendia da natureza, dos ciclos da natureza. Ela olhava para o céu e dizia: "Ih, lá vem chuva." Ou o vento batia de um outro lado, ela dizia: "Esse mês não vai ter chuva." A minha avó plantava, cultivava os alimentos. Ela sabia muita coisa, ela sabia muito de chás, de xaropes. Era benzedeira também, rezava para sol e sereno com uma garrafinha de água, para mal olhado, para quebranto. A minha avó era uma mulher muito sabida. E esse poema é em homenagem a ela. É isso. Vou colocar aqui uma foto da minha avó para vocês conhecerem ela, tá? A Dona Nenzinha, que Deus a tenha, como dizem os católicos. E é isso. Vejam a foto, conheçam a minha avó, uma mulher maravilhosa, forte, guerreira, nascida no município de Monte Santo e que viveu a vida inteira para cuidar da casa, dos filhos. Ela teve 8 filhos. Alguns faleceram, alguns nasceram sem vida. Um faleceu ainda pequeno, brincando no terreiro, um raio atingiu e ele faleceu nos braços dela. Então tem uma história também sofrida, mas uma história também de muitas alegrias. Era uma mulher risonha que contava muitas histórias, que fazia fogueira no dia de São João lá no terreiro da casa dela, pendurava as laranjas, pendurava cocada. Ela amava fazer doces, fazia cocada como ninguém e pendurava na fogueira. São muitas as lembranças que eu tenho da minha avó, da casa lá no Piripiri, que é o lugar onde ela morou. A casa ainda está lá, os meus tios, a minha mãe e os meus tios ainda preservam a casa, então as memórias dela ainda estão vivas. Não só no coração da gente, de quem a conheceu, de quem gostou muito dela, de quem lembra com muito amor, mas também a casa onde ela viveu, muitas coisas, as memórias ainda estão preservadas. Vou colocar aqui uma foto para vocês conhecerem. Então, a partir de hoje, todo vídeo eu vou trazer a história de alguém aqui baiano, para contar um pouco da história dessa pessoa enquanto a gente vai fazendo o nosso pote. Na volta, eu já venho com o pote, para a gente começar o nosso trabalho hoje, tá certo? Vou dar uma pausazinha aqui no vídeo. Pronto, voltei, tá aqui o nosso pote, vou baixar aqui o celular.
vocês. Não sei se dá pra ver. Vou começar aqui pelo fundo dele. E eu vou usar... Cadê, meu Deus? Vou usar esses dois materiais. Vou usar essa tinta, que é uma tinta PVA. Como ele vai ser invernizado, essa tinta aqui vai dar certo utilizar com ele. Mas pode ser, se vocês quiserem restaurar qualquer coisa, essa tinta aqui ela é muito boa. Mas vocês podem utilizar outras tintas também. Depois, ao longo das oficinas, eu vou dando dicas sobre as tintas que eu já conheço, né? Então, o nome dessa tinta aqui é Cerâmica Clara. Então, ela se assemelha bastante aqui com a cor original, né? Que esse pote é de barro, de cerâmica. Então, vou fazer primeiro o fundo dele. Vou derramar aqui um pouco da tinta. E espalhar ela com o pincel. Eu vou usar esse pincel aqui mais grosso, porque é o fundo, não tem nenhum detalhe. A tinta, ela vai servir para proteger, né? Para impermeabilizar. Olha que bacana que tá ficando, pois não é que tem realmente a cor muito parecida. Eu quero ver o que é que eu vou fazer, eu ainda não decidi. Vou deixar a minha imaginação fluir dos detalhes que eu vou fazer aqui nele, eu ainda não sei. Eu quero preservar o máximo possível da originalidade do pote. Não quero modificar tanto. A princípio eu tinha pensado em pintar ele de preto para dar uma destacada. Eu queria florir ele. Depois eu pensei que não seria uma boa ideia, porque aí deixaria de ser o pote da minha avó. E a ideia não é essa, a ideia é preservá-lo o máximo possível, que é uma memória bonita que eu tenho da casa da minha avó, da casa da avó Nenzinha. Ai, gente, vai ficar linda essa cor. Eu não sei se vocês conhecem alguma casa, ou se na casa de vocês ainda tem o pote, mas o pote novinho, ele tem basicamente essa cor aqui. Vou passar a tinta aqui ao redor. Essa tinta, ela tem uma secagem bem rápida. Em 20, 30 minutos no máximo, ela está completamente seca. Para quem gosta de trabalhar com várias demãos, ela é ótima, ela tem uma secagem rápida. Tem peças que é necessário a gente dar mais de uma demão, e a depender da cor também, né? As cores mais escuras, elas não precisam passar mais de uma vez. Mas as cores mais claras, como o branco, por exemplo, o azul mais claro, qualquer cor mais clara, o verde, o amarelo, o rosa, algumas cores assim mais claras, é necessário sim dar mais de uma demão. Ah, eu tô amando o resultado aqui, tá ficando. Que cor bonita essa, gente. Ai, que lindo. Bom, é isso. Esse é o nosso pontapé inicial. Ai, que bonito. Que bonito, que bonito. Espero que vocês também se inspirem e vejam aí na casa de vocês o que é que vocês podem melhorar. Porque a gente, às vezes, diz, ah, mas isso aqui não presta mais, eu vou jogar fora e tal. Tudo é para jogar no lixo para comprar outro, né? É isso que o capitalismo nos ensina. Mas o que é que a gente faz? Vai na contramão, vamos restaurar o que a gente tem. Esse pote, por exemplo, eu estou pensando em colocar ele na minha sala com arranjo de flores. Umas flores que talvez eu mesma faça. Vou pensar ainda sobre isso. Prontinho, o fundo dele está pronto. Deixa eu ver aqui com vocês. Ó, pincelzinho na água, sempre o potinho com água. E é isso. Na próxima aula, a gente continua a pintura com o pote e vamos conhecer outra pessoa, outro baiano ou outra baiana, com uma história de vida legal, e conhecer também um pouquinho mais do nosso estado,
alguns lugares bacanas, cultura, culinária, música, dança. Vamos conhecer aí o que for possível dentro desses 2 meses, o que for possível do nosso estado. É isso. Um beijo, se cuidem, fiquem em casa se puderem, se cuidem, se cuidem. A pandemia ainda não acabou. É isso. Gratidão, se cuidem.